todo mundo pegando, pegando, pegando lá em cima. Agora a gente vai fazer assim na nossa boquinha, ó. Eu vou abrir porque eu posso falar, mas todo mundo continua fechado. Agora todo mundo vai fazer assim com a chave no altar. Não pode abrir a boca porque senão não tem como levantar no meio do culto para pegar a chave aqui, né não? Então todo mundo jogando a chave no altar, todo mundo jogando a chave da boquinha no altar. Todo mundo, tô vendo, tem gente que não tá jogando. Eu vou ter que ir aí buscar. Tem gente que não tá jogando. Cadê todo mundo jogando, jogando, jogando? Muito bem. Todo mundo já jogou? Vou confiar que todo mundo é crente, né? Ninguém pode mentir. Bom, meu nome é Tia Carol, tá certo? E eu queria, assim, saber o nome de todo mundo. Porque até então eu só sei o nome de Tia Cacá. Tia Cacilda. Cadê Tia Calcida? O óculos tá atrapalhando. Tia Cacilda foi pra algum canto. Ali. Então, para eu poder mais ou menos saber o nome de todo mundo, eu vou fazer bem assim, ó. Meu nome é Tia Carol. Todo mundo ouviu, né? Mas agora, todo mundo aqui vai falar o nome, o seu nome, mas todo mundo ao mesmo tempo, tá certo? Porque aí eu vou conseguir ouvir um monte de nome e pelo menos eu vou saber o nome de algumas pessoas. Qualquer coisa eu esquecer, vocês me lembram, tá bom? Tá certo? Eu vou falar, meu nome é Tia Carol, depois eu vou falar, qual é o seu nome? Calma. Qual é o seu nome? Aí todo mundo vai falar o seu nome, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se tá todo mundo prestando atenção mesmo. Todo mundo aquecendo, aquecendo, balança os braços, que agora vai ter que sair uma voz bem forte de lá de dentro. Bora, todo mundo aquecendo. Vamos lá? Meu nome é Tia Carol. Ai, Jesus Cristo. Qual é o seu nome? Poxa, posso fazer de novo? Pode? Meu nome é Tia Carol. Pera. Oxi, que cadeado foi esse? Pera aí. Deixa eu vir aqui em cima, só pra ver se eu consigo ouvir todo mundo. Prepara os ouvidos, deixa eu ver se tá tudo limpinho aqui. Todo mundo com os ouvidos limpinhos pra também ouvir o nome do coleguinha que não conhece. Qual é o seu nome? Pronto, legal. Consegui ouvir muitos nomes. Agora quem é quem? Depois Jesus vai me mostrando, tá certo? Bom, hoje a gente vai aprender mais um pouquinho da história de Davi. Hoje a gente vai aprender mais um pouquinho da história de Davi. Mas tia, a gente já cantou a história de Davi, a gente já fez o teatro da história de Davi, a gente já fez tanta coisa da história de Davi. Tem mais coisa para aprender? Tem sim. Tem muito mais coisa para a gente aprender. E aí no final da história, a gente vai saber o que é que Jesus está querendo falar para o nosso coraçãozinho, tá certo? Todo mundo ainda com o cadeado na boca? Alguém veio aqui no altar pegar a chave que eu não vi? Não, né? Ninguém veio. Então pronto. A história de Davi, para quem não sabe, Davi, desde menino, ele tinha sido ungido por Deus através do profeta Samuel para ser o rei de Israel. Só que você acha o quê? Que ele já foi rei assim rapidinho? Ó o dedinho, todo mundo fazendo o dedinho assim? Não foi não. Ele teve que passar por batalhas e vencer gigantes para que um dia ele fosse rei. Mas tia, tá bom, tudo bem. Onde é que entra essa história de Golias aí? Agora que a gente vai aprender. Sabe como tudo começou nessa história de Golias? Tava num período de guerra. Todo mundo, tô vendo gente com cadeado aberto. Que negócio é esse? Que chave? Ó, gente, que cópia de chave é essa? Todo mundo apontando pra quem tá conversando. Fala assim, não pode não, viu, crente? Fala aí pro crente. Pode não, tem que prestar atenção. Tava num período de guerra. Quem sabe aqui o que é a guerra? É uma batalha entre os povos. Que povos eram esses, tia? Era o povo filisteu contra o povo de Israel. E aí nessa batalha, no povo de Israel, a gente tinha o rei Saul. Bora gravar os nomes? Tinha o rei do povo de Israel chamado Saul. Muito bem. E aí o que acontece? Quem sabe aqui o nome do pai de Davi? Alguém sabe o nome do pai de Davi? Qual é o nome? Poxa, tio Felipe.
Tô lidando com criança, viu? Super inteligente. Vou ter que me preparar mais aqui. Peraí. Jessé é o nome do pai de Davi, não era? Mas tia, tá, tudo bem. Você falou que estava tendo uma guerra. Depois falou que o nome do rei de Israel naquela época era Saul. Do nada você botou o nome de Jessé na história. Como assim? Sabe por quê? Os 3 irmãos mais velhos de Davi, eles estavam na guerra lutando no exército de Israel. E aí, sabe o que foi que Jessé, o pai de Davi, falou? Para você ver como Davi era um homem muito obediente, uma criança muito obediente, um rapaz, um moço obediente. Ele falou bem assim, Davi, vá lá para seus irmãos para que eu possa ter notícias dele, se eles estão bem. Tá certo? Leva um pouco de comida, porque eu quero saber de notícias dos seus irmãos. Davi fez o quê? Obedeceu. Olha aí o primeiro ponto. Davi era um menino obediente. Quem aqui obedece papai e mamãe? Tô vendo gente que não tá levantando a mão. Tô vendo gente que não tá levantando a mão. Todo mundo levantou? Amém. Todo mundo obedece, né? Então todo mundo aqui tá igual a Davi, ó. Muito bem. E aí sabe o que foi que Davi fez? Chegando lá, ó Davi caminhando. Quando ele chegou lá, foi para perguntar para os seus irmãos como é que eles estavam. E aí Davi recebeu a notícia de que um gigante, um homem de mais de 3 metros de altura, tinha desafiado o exército do Deus vivo. Davi, você acha que Davi ficou com medo? Ó o dedinho. Quem ficou com medo foi o exército de Israel. Olha pra aí que coisa. Não pode, né não? Cadê o Golias? Cadê Golias que estava aqui? Golias já foi com o de lá. Alguém ficou com medo de Golias? Ninguém ficou, não foi porque a gente tem Jesus. Ai, nem venha, viu Golias, que eu tenho Jesus no meu coração, nem tenho medo de você. Então, sabe o que foi que Davi fez? Diferente daqueles homens lá do exército de Israel, falou: quem é esse homem daí? Quem é? Quem é esse incircunciso? Uma palavra difícil, né? Mas naquela época falava: quem pode ser esse homem que está afrontando, ou seja, fazendo a chacotazinha do Deus de Israel, do Deus vivo? Davi não aceitou isso não. Sabe o que foi que Davi fez? Começou a falar que ele não aceitava aquilo. E aí o povo de Israel foi falar para o rei Saul: ô Saul, tem um mocinho ali que está dizendo que vai encarar esse gigante. Aí Saul fez o quê? Chamou Davi. Davi, vem cá, meu filho. Vem cá. Davi, vem cá. Cadê? Tem algum Davi aqui? Vixe, tem um monte de Davi. Então fica aí, Davi. Fica aí. Senão eu vou ter que chamar muito Davi. Aí sabe o que foi que Saul fez? Davi, vem cá. Cadê Davi? Tá vestido? Vem cá, Davi. É você mesmo. Davi, vem cá. Olha o rei Saul chamando. Quando o Saul soube que Davi queria enfrentar Golias, Golias vem pra cá também, Golias. Quando Saul soube que Davi queria enfrentar Golias, Saul falou o quê? Esse menininho vai querer enfrentar esse grandão? Davi, não, meu filho, não pode. Olha o tamanho do gigante. Não pode não. Você acha que Davi ficou com medo e desistiu? Olha o dedinho. Desistiu não. Davi falou, sabe o quê? E é aí que o rei Saul, ele percebeu como Deus era com Davi. Davi falou pro rei: olha, rei, na época, cadê o rei? Bora, rei, pode vir pra cá. Davi falou pro rei que na época que ele pastoreava, ou seja, ele cuidava das ovelhas do papai dele, do pai dele, ele foi, aquelas ovelhas, o cordeirinho, ele foi atacado por um leão e um urso. Quem aqui tem medo de urso? Eu não tenho, acho fofinho. Quem aqui tem medo de leão? Também não tenho. Acho super legal o leão, bem grandão. Então, Davi, ele falou que ele lutou contra o leão e o urso que tentou atacar a ovelhinha, o cordeiro que estava do pasto do pai. E aí, sabe o que foi que Davi fez? Matou o leão e o urso. E sabe o que Davi falou pro rei Saul? Ô Saul, assim como Deus foi comigo quando eu fui lutar com o urso e o leão, ele também vai ser comigo contra o
contigo. Muito bem, ó, gostei do teatro, tá ótimo. Tudo sincronizado. Então, calma, Davi, tá com pressa? Pera aí, Davi. Daqui a pouco você vai pra batalha. Sabe o que foi? O gigante, pera aí. Aí sabe o que foi que Davi fez? Saul, na verdade, ele foi entregar a armadura dele pra Davi. Porque se Davi ia pra guerra, ele precisava estar todo empacotado, todo fortão, lá, cheio de armadura, porque era isso que ia proteger Davi. Você acha que isso daqui, isso aqui e isso aqui ia proteger Davi desse gigante? Ó o dedinho. Com certeza o gigante ia fazer um piteleco assim, ó, de carreira. Ó o piteleco que o gigante ia fazer. Oxe, Davi ia voar do outro lado. Quem queria? Aí que história a gente ia estar contando aqui? História de derrota? Ó o dedinho. Não. Sabe o que foi que Davi fez? Ô rei, eu não usei essas coisas aqui não. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou com isso daqui não. Eu não preciso disso não. Eu vou pegar 5 pedrinhas no ribeirinho. E ele pegou 5 pedrinhas, botou na bolsinha dele e foi. Foi lá pro gigante. E aí o gigante, quando ouviu que Davi estava afrontando ele, estava indo contra ele. Olha a risada que o gigante deu. Bora dar um pro gigante. Sabe o que foi que o gigante falou? Mais ou menos assim. Esse daí tá vindo com pedrinha e com um pau? Oxi, ele tá pensando o quê? Que tá enxotando cachorro? Tá não. Sabe o que Davi falou? Olha, Golias, você pode vir encontrar mim com espada e escudo, mas eu, Davi, vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos. Aí você fala assim, mas tia, Davi tinha 5 pedrinhas. Caso ele errasse uma, pelo menos a tia ainda tinha outra, né? Não. Sabe por quê? Davi confiava no Senhor. E aí Davi foi, sabendo que o Senhor iria dar essa vitória para ele. E ó, pegou o estilingue dele. Que é a funda. Todo mundo com o estilingue na mão. Bota o estilingue aí, bota a pedrinha no estilingue. Todo mundo com a pedrinha no estilingue. Bora girar bastante. E Davi, ó, e girou. E pá! Na testa do gigante, o gigante, ó, desabou. Quem foi que venceu então nessa história? Foi a espada, o escudo do rei, a couraça do rei? Foi a pedrinha de Davi ou foi o Deus que Davi servia? O Deus, não foi? E você sabia que até hoje a gente, assim como Davi, tem muitos gigantes para enfrentar? Fica no chão, gigante, que você tá morto. Ó, gente, tá vivo não, pode ficar aí mortinho, viu, que Jesus te derrotou. Bom, você sabia que a gente hoje tem muito gigante? Quem aqui estava em semana de prova, levanta a mão. Quem aqui, como disse Tia Cacá, fez prova de matemática? Misericórdia. Todo mundo aqui fez prova de português, prova de matemática, prova de ciências. Para os que já estão um pouquinho maiores, prova de física, prova de química, prova de biologia. Eu gostava de biologia. Eu gostava. Prova de inglês. Você gosta de inglês? Poxa. Você gosta? Pois é. Só que às vezes a gente, por exemplo, a gente gosta de inglês e aqui, ó, inglês nem é o gigante. Ó, todo mundo com cadeado. Cadê o cadeado? Cadê o cadeado? Cadê o cadeado? Eu vou falar bem baixinho pra saber se os cadeados estão tudo fechadinho. Tá tudo fechadinho, tá? Tá. Às vezes a gente tem a prova de inglês, pra quem gosta, é bem fácil. Mas prova de matemática, para quem acha super difícil, você sabia que pode ser um gigante? É um gigante na nossa vida. Às vezes o coleguinha falando, oxe, por que você está obedecendo seu pai e sua mãe? Não obedeça não. Às vezes o conselho, o que o nosso coleguinha fala pra gente, é um gigante, sabe por quê? Às vezes a gente não consegue dizer não.
Às vezes também, para quem está um pouquinho maior, o gigante da nossa vida pode ser as drogas. O gigante da nossa vida pode ser um namoro que não agrada a Deus, que a gente acha que a gente não vai vencer, que a gente acha que a gente não pode dizer não. Sabia disso? Mas o que acontece? Sabe por que Davi venceu esse gigante Golias? Porque a Bíblia fala que Deus, o Senhor, era com ele. O Senhor era com Davi. E a mesma coisa é assim com a gente. A gente só vai conseguir vencer os gigantes. O gigante da prova de matemática, o gigante daquilo que não agrada a Deus, o gigante da desobediência, o gigante às vezes do coleguinha que fica maltratando a gente na escola. Esse gigante das palavras que às vezes machucam, do papai e da mamãe às vezes que às vezes não dá tanto abraço, tanto carinho. Sabe como é que a gente pode vencer esse gigante? Assim como Davi, com o Senhor no nosso coração. Por isso eu quero fazer uma perguntinha para vocês, tá certo? Jesus, ele tá aqui nessa noite. E ele tá fazendo assim na portinha do seu coração, ó. Toque, toque. Toque, toque. Toque, toque. Ei, Davi, posso entrar no seu coração para fazer morada nele? Davi, posso entrar no seu coraçãozinho para deixar ele muito mais feliz? Davi, da nossa história, desde pequenininho, ele disse sim para Jesus. E Jesus entrou no coraçãozinho dele e ele pôde vencer todos os gigantes. Mas nessa noite, eu não sei se todo mundo já deixou Jesus entrar no nosso coração. Mas vamos fazer então a oração hoje. Eu vou fazer a primeira pergunta, tá bom? E aí a gente pode levantar a mão quem quiser. Quem aqui quer, assim como Davi venceu o gigante, ter o Senhor no coração para vencer todos os gigantes da nossa vida? Levanta a mão. Todo mundo quer ter? Amém, amém. Então bora fazer assim. Quem quer hoje abrir a portinha do nosso coração para deixar Jesus entrar? Vem aqui na frente. Pode vir aqui na frente. Vem todo mundo aqui na frente, ó. Pode vir. Quem quiser deixar o coração todo para Jesus, vai vir tudo aqui na frente. Agora vai virar todo mundo aqui para Tia Carol, tá bom? Todo mundo vai olhar para Tia Carol, tá bom? Tá bom? Pronto, ó que coisa bonita. Todo mundo com o coração aberto para Jesus. Porque hoje Jesus vai fazer morada em cada coraçãozinho. Muito bem. Muito bem. Eu quero pedir a ajuda das professoras, das que não dão apoio hoje no evento, para poder colocar a mãozinha na cabeça de cada criança, tá certo? Ó, ó o cadeado. Ninguém pegou a chave aqui, ó. Todo mundo com cadeadinho na boca. Todo mundo com cadeado na boca. Bora? A professora, se não tiver muita professora, não tem problema não, que a gente vai botando a mão em cada cabecinha, porque a Bíblia fala, e nós assim cremos, que o que nossas mãos tocarem, o que a nossa planta dos pés tocarem, é santo, é bênção. Então a gente vai tocar na cabecinha de cada criança, amém? Declarando, falando palavras proféticas, falando palavras de bênçãos, amém? Todas as professoras botam na mão e pode impor, tá bom? A gente vai profetizar bênção, alegria, unidade. A gente vai profetizar fidelidade ao Senhor. E agora a gente vai conseguir, certo? Fazer uma oração. Eu quero que todas as crianças que hoje querem deixar o coraçãozinho todo para Jesus, não vai ter espaço para mais nada, só para Jesus. Você vai repetir a oração comigo, tá certo? Tá bom? Todo mundo vai conseguir repetir a oração comigo? Agora tem que repetir sério, tá bom? Agora todo mundo vai fechar o olho para não ficar olhando o coleguinha. Todo mundo fechando o olho. Todo mundo de olho fechado. Tô vendo gente de olho aberto. Pode fechar o olho. E vai repetir assim com a Tia Carol, tá bom? Papai do céu, eu te peço que o meu coração esteja em tuas mãos e que o Senhor possa morar no meu coraçãozinho, tirando todo
obediente a ser